Olá, jovens. Boa tarde, tudo bom? Todos me ouvem? Boa tarde, Olá, Luiz. boa tarde. Boa tarde, Augusto. Tudo bom? Luiz Antônio Boa Xará, tarde, boa tarde. Augusto, Anderson e a Leila, né? Todos nós somos, algum de vocês ou de nós é moderador? Eu sou aluno. Ah, Eu- pensei que fosse moderador. então, não, ninguém. Então, estamos a ver navios, é isso? É, aqui na seção, né, no site, na programação, tem um nome, né? Mas só tem o nome do assessor, né? Acho que o Que é assessor. o Agnello Pinto. Nas outras sessões que eu vou participar, como autor, tem moderador também, né? Mas nessa aqui não está escrito o nome do moderador, apenas assessor e assessor suplente. Esses assessores, eles são, acho que a parte técnica, né? É Justamente como se fosse um para. monitor de sala. Isso. Nem os assessores chegaram. Que maravilha. Mas vocês são de quais trabalhos? O meu é da mobilidade urbana. É o segundo, né, pela listagem. Acho que todos estão aqui, né? Todos os O, trabalhos. O O meu é meu da sou de, o indústria meu é o de primeiro. ultraprocessados. o Sim. meu é de governança pública, acho que é o terceiro, O meu é o seguindo a primeiro lista. aí do BPC. O pior é que a gente não pode começar, porque não tem ninguém, não tem nem assessor, não tem ninguém. É, vamos esperar. Augusto e Luiz, vocês são do mesmo trabalho? Não, Não, não. eu sou de Não. governança, Só tem um com o nome governança aqui, que é o primeiro. É o 127. governança pública. Ele está como Saúde primeiro? Financeira Municipal. Então mudaram a sequência, que ele estava como Alguém terceiro, foi para entrando, hein? primeiro. Fernando, Diogo e Iada. A Iada é assessoria também, esse Iada, eu conheço ele. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa tarde, Fernando. Boa Tarde. tarde. Boa O- tarde. Os assessores ainda não entraram, né, na sala? Não. Só Pelo estamos que, nós. Ah, tá só, certo. só alunos, né? Moderador tem. Tá, eu já comuniquei, eu estava acompanhando aqui pelo painel e eu vi que o Agnello e o Jonábio, eu já avisei a assessora da área também e elas já estão em contrato. Se nenhum dos dois entrarem, daqui alguns minutos, a própria Thaís ou a Ana Lu, elas entram para fazer a moderação, tá bom? Ok. Peço Obrigado pela desculpas atenção. aí pela ausência deles até o momento. Tudo bem, então aguarda um pouquinho. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, né, pessoal? Paciência. Se vocês Obrigado. quiserem já ir testando a apresentação de vocês, não sei se vocês já fizeram isso, mas fiquem à vontade aí, tá? Para compartilhar a tela, fazer alguma conferência, podem ficar à vontade. Entendi. Alguém quer subir o material para ver se está legal? O Anderson, beleza. Tá beleza, Anderson aí, tá aparecendo normal aqui para nós. Deixa eu Beleza, ver. feito. Deixa eu Compartilhar o meu também, ver. tá? Para vocês avaliarem se está aparecendo certo. Félix. Ok, Aparece em tela Félix. cheia? Não tá tela cheia, não, mas ele tá Ele, normal. ele, ele não tá na tela cheia, Luiz. Não, né? Não. Ele ficou agora em tela cheia? Acho que entrou Ago- foi o meu, não foi? Agora sim, Luiz. Mas, Ele Paulo passa? Luiz, Tá passando, sim, né? Tá. Perfeito, perfeito. Obrigado. tá aparecendo de governança pública. Sim.
Governança Também não está pública. com a apresentação expandida, né? Tá, certo, Não. né? Eu compartilhei como se fosse essa tela aqui. Aí ele funcionou. Na hora de selecionar, no lugar de eu selecionar a apresentação, eu selecionei a nossa tela aqui. É como se ele espelhasse tudo que está no seu computador. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Eu estou com várias telas abertas aqui. Beleza. Tá aparecendo agora cheia? Não. Ainda não. Tá. Sim. Oh my gosh. Acho que eu estou com duas telas, ele está carregando a tela errada. Vou fechar um pouco das coisas que tem aqui aberto. Pegou agora? Não apareceu? Luiz, clique em exibir configurações, que ele vai ficar em tela grande. Ele está naquela tela dividida. Está em configurações. É, lá em cima, exibir configurações, tá vendo que tem uma setinha no... Isso, é alternar. Não, 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 alternar, em cima. Isso. Aí, Esse? pronto. Agora nós estamos vendo grande aqui. Beleza. Deixa eu ver isso. A Leila quer testar? Testou? Eu Fala, mulher. sou coautora. Oi, tudo bem? Eu sou Ah, tudo coautora bom. junto com o Anderson. Ah, então beleza. Então, ele que vai fazer a exposição. Eu estou aqui acompanhando, mas é ele quem vai fazer a exposição. Beleza, então, tudo testado. Então. Vamos aguardar. Luiz, estamos vendo a sua área de trabalho, tá? Tá vendo? Sim, Não sua está área de vendo. trabalho. Eu acho que A você gente ainda está compartilhando a tela, Luiz. Parou? Tem que interromper Lá em o cima tem uma compartilhamento. stop, tem um nomezinho stop. Ah, Isso. foi. Isso, agora foi. Pessoal, os moderadores eles estão com dificuldade de entrar. Por acaso alguém aí tem interesse em iniciar, fazer a moderação dessa sessão para que ela não atrase?
Pode ser, posso fazer. Eu já fiz algumas vezes no SEMEAD, ou o Luiz Félix, que também vai ser moderador em outra, né? Também pode fazer. Então faz. Tá certo. Quem prefere, qual dos Luiz pode ficar com essa função, então, Luiz? Não, eu não Pô, estou como moderador nenhuma, não, tá? Eu tenho os trabalhos, né, de fazer isso, mas essa apresentação era o meu aluno de graduação que ia fazer e ele não pôde vir e de última hora eu preparei todo o material para a gente não deixar a equipe na mão, né? Então eu não fiz a leitura dos outros trabalhos. A gente pode fazer o diálogo, né, a partir da apresentação, mas eu fiz a leitura só do meu, infelizmente, né? Eu estou preparado mais para minha, que é amanhã. Então, Luiz, se você quiser ficar à vontade, tá? A gente vai fazendo uma troca aqui, sem problemas, tá? então tudo bem, eu até fiz algumas sugestões para cada trabalho, Então, ótimo, Luiz. apenas para enriquecer. Eu vou então alterar lá na programação para depois você receber também o certificado de moderador da sessão, tá? Eu agradeço e peço desculpas aí. Vou deixar vocês então. Qualquer problema pode chamar a gente lá. Não sei se vocês têm contato. Vou deixar o WhatsApp aqui no chat. Aí qualquer dúvida você pode chamar a gente por lá. Obrigado, gente. Boa sessão. Ok. Iada, só uma dúvida. Sim. Precisa mandar algum relatório, alguma coisa no final? Não, só fazer aquela avaliação lá no final pelo Isso, só pedir portal. só para que vocês façam a avaliação depois, porque a presença ela já é computada através daquele formulário que vocês preenchem quando vocês vão entrar no Zoom. Tá bom, então. Agradeço pela sua atenção, pela oportunidade. Deixa eu buscar a tela aqui. Acho que está invertido, né? Está aparecendo. Sim, é só ir naquele exibir novamente, Luiz, aquele Vê exibir lá. configurações. Isso. Aí em frente, caramba. Ele vê configuração. Agora foi. Belezinha? Tá Perfeito. bom. Perfeito? Tá bom, então. Então, já que deram esse barco para nós, vamos tocar para frente, então. Prazer, eu sou o Dantas, né, Luiz Dantas, e nosso tema está pautado aí em governança, é uma ação pública e políticas públicas, né? Nosso título do artigo ele está focado em governança pública e saúde financeira municipal. Então, nós fizemos aqui uma análise integrada com enfoque em psicologia financeira e educação fiscal, né? Nosso trabalho aqui, ele tem um ponto de partida do estudo que é crescente ao endividamento das famílias, que se tornou aí um desafio social e econômico. Então, a pesquisa ela busca ir além da análise individual, examinando aí como as estruturas de gestão pública municipal, como que elas podem afetar o bem-estar financeiro coletivo. Em outras palavras, nós queremos aqui entender se uma boa governança pública também melhora a saúde financeira da população, né? Então, buscamos fazer uma relação entre gestão pública e inadimplência. Então, a análise da efetividade da gestão pública, ela surge, portanto, com etapa fundamental para compreender como as políticas municipais, elas influenciam aí diretamente a saúde financeira da população. Então, ao investigar essa relação eh, entre a qualidade da gestão e os níveis de inadimplência, o estudo busca identificar a evidência que possam orientar intervenções sociais mais eficazes. E aí nós utilizamos o IEG, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, né, que ele representa aí um instrumento essencial para mensurar o desempenho das prefeituras, né, considerando dimensões que impactam o bem-estar coletivo, como uma parte de educação, planejamento, e gestão fiscal. Então, o que nós buscamos aí também foi compreender essa vulnerabilidade social
à luz da efetividade da governança municipal. E esse trabalho ele permite revelar como uma boa gestão ela pode se transformar em um mecanismo aí de inclusão e redução das desigualdades. Então, nós estamos aí buscando fortalecer o bem-estar financeiro e social das comunidades locais. O problema principal da nossa pesquisa foi: existe relação entre a efetividade da gestão pública municipal e os níveis de inadimplência e a vulnerabilidade social? Então, o foco da pesquisa é justamente investigar se os municípios com maior efetividade de gestão, medido, claro, pelo IEG, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentam aí populações financeiras mais saudáveis ou não. Então, em outro cenário, nosso objetivo maior é analisar se esses efeitos dessas dimensões do EG sobre a saúde financeira da população vai trazer aí um resultado financeiro é, plausível para os municípios paulistas, né? A essência desse trabalho é mais ou menos falar assim: governar melhor significa também reduzir a inadimplência e a vulnerabilidade social, né? E aí nós seguimos embasado na fundamentação teórica dentro da psicologia financeira. Nós utilizamos aí 4 tópicos, né, para poder nós termos esse embasamento e fazer todo esse trabalho de pesquisa. Então, o primeiro foi a psicologia financeira, que ela investiga aí os fatores psicológicos, influenciam decisões financeiras, abordando os aspectos como a heurística e o viés do otimismo, conforme Daniel Kahneman, né? Ele traz esse cenário bem favorável aí. Então, essa linha de pesquisa ela é fundamental para entender por que as pessoas, muitas das vezes, tomam decisões financeiras que não são racionais, né? O outro ponto foi a educação financeira. Por que que a educação financeira é crucial para capacitar indivíduos na alfabetização econômica, né? Permitindo aí que façam escolhas financeiras mais bem detalhadas e informadas e racionais, né? Já a parte da ciência comportamental, que ela estuda aí a parte do ambiente institucional e social, ela influencia em decisões coletivas, né? Então, essa disciplina ela é essencial, ter uma disciplina tanto na educação financeira como na ciência comportamental. Para quê? Para ter essa associação entre as políticas públicas e para que elas venham desempenhar e moldar comportamentos financeiros de forma positiva no cenário. Já a governança pública, ela envolve princípios essenciais como liderança, né? A parte de estratégia, a parte de controle, conforme trabalha o Tribunal de Contas da União. Então, uma boa governança ela é fundamental para garantir que os recursos públicos eles possam aí ser geridos de forma eficiente e transparente, impactando diretamente o bem-estar da sociedade. Então, essa pesquisa ela constrói aí uma ponte entre finanças comportamentais e administração pública. Mostram aí que políticas municipais, especialmente em educação e planejamento e na gestão fiscal, eles vão moldar o comportamento financeiro das famílias, né? Então, quando há transparência e governança sólida, há menos endividamento e mais consciência econômica coletiva. E aqui nós trazemos a nossa metodologia, que nós fizemos, o que nós montamos para poder encontrar e chegar nos resultados satisfatórios. Então, a nossa metodologia, ela abrangeu aí, nós trabalhamos com uma base ampla e robusta, nós foram considerados todos os municípios do estado de São Paulo, foram 645 municípios. Nós analisamos variáveis de governança, inadimplência e vulnerabilidade social, né? E aplicamos métodos estatísticos clássicos, tipo multivariados, para identificar padrões e relações significativas, como análise descritiva, correlação de Pearson, regressão múltipla e análise de cluster. Então, nós trabalhamos aí com um período de 2020, dados de 2022 a 2024, e a base de dados utilizada foi do IBGE, do IPEA, do PNUD, Senasa e do Tribunal de Contas. Então, utilizamos uma base aí bem robusta para poder trazer um resultado e mostrar
se realmente faz sentido o que nós estamos colocando, trazer a psicologia com a educação financeira associada aí com, com os municípios, né? Se a gestão do município vai impactar ou não no resultado da pesquisa e se vai ajudar ou não os munícipes. Então, os resultados trouxeram aí, eles mostraram que é um padrão claro, onde a governança efetiva, quando existe a governança efetiva, ela há menos inadimplência dentro do município. Quando existe uma governança sólida dentro do município, existe uma governança menos inadimplência entre os munícipes. E o planejamento e a gestão fiscal, eles impactam aí diretamente a capacidade das famílias de manterem suas finanças equilibradas. Então, dentro desse cenário, nós encontramos resultados onde menos inadimplência é observada em municípios que tiveram aí um resultado dentro de um cluster número um, que eu já passo para a próxima tela para vocês verem. E tivemos aí também um fator protetor relevante contra o endividamento, que foi a educação pública de qualidade, né? Já na análise descritiva da amostra, que nós utilizamos aí os 645 municípios paulistas, revelou aí indicadores sociais e financeiros, onde municípios com maior população apresentaram, em média, melhor desempenho na parte fiscal e de planejamento, enquanto municípios de menor porte, eles destacaram a educação e a saúde. Então, essa análise descritiva, ela demonstra que a inadimplência média entre os municípios é elevada em grande variação em 9,2 pontos percentuais. Então, as médias dos índices da gestão pública municipal, eles indicam também desempenho intermediário nos eixos educação, planejamento, né? E do ponto de vista da vulnerabilidade financeira, os dados do Serasa, eles indicaram que a taxa média de inadimplência no estado de São Paulo foi de 38,5%, né? E com variação significativa entre esses municípios, tá? Então, já a correlação do Pearson, ele trouxe os resultados, mostram uma correlação negativa, estatisticamente significativa entre os indicadores de gestão pública e os níveis de inadimplência municipal. Então, os municípios com melhor desempenho nos eixos de educação, alojamento e a parte de saúde tendem a apresentar menores índices de inadimplência. Já na regressão múltipla, a análise de regressão múltipla revelou que os indicadores de gestão em educação e planejamento são os principais preditores para a redução da inadimplência, seguindo pelo desempenho fiscal e pelo PIB per capita, este daí incluindo como variável de controle. Nós colocamos o PIB per capita como uma variável de controle para fazer essa análise, né? Já dentro do cluster, na análise de cluster, no cluster 1, a análise permitiu agrupar os municípios em três perfis distintos quanto à efetividade de gestão pública e vulnerabilidade social. Então, os municípios do cluster 1, eles apresentaram os melhores resultados com menores taxas de inadimplência e de vulnerabilidade social. Ou seja, cluster 1 indica alta governança e baixo endividamento, né? Os municípios que apresentaram excelente gestão fiscal e políticas educacionais, eles resultam em menor inadimplência. Por curiosidade, quem são os municípios que estão nesse cluster 1? Eu só vou linkar só três, que são 645, não dá para eu citar todos aqui. Mas os melhores municípios que estão nesse cluster 1 são São Caetano, Jundiaí e Piracicaba. Já no cluster 2, é uma governança intermediária, vamos dizer assim. São cidades que enfrentam desafios moderados com gestão pública, que requer melhorias para reduzir essa vulnerabilidade social. Os municípios que estão nesse cluster, os três mais próximos, mais bem pontuados, são São Bernardo do Campo, Sorocaba e Ribeirão Preto. Já no cluster 3 é a baixa governança e a alta inadimplência. São municípios com fragilidade notável em planejamento e políticas educacional, refletindo aí altos níveis de endividamento. Quem são eles? Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Carapicuíba. Esses são, botei apenas três para cada um. Já na relação entre os indicadores de gestão pública e inadimplência,
Na tabela 5 ela mostra muito bem que nós temos aí educação, planejamento, que tem maiores impactos negativos sobre a inadimplência, indicando aí que melhores resultados nesses eixos reduzem endividamento municipal, tá? Já por, por finalizar, só fazer concluir aqui a parte dos outros, muitos outros. Os achados dessa tabela aqui, eles confirmam aí que a efetividade da gestão pública municipal, ela está baseada para um bem-estar financeiro, mesmo considerando fatores com renda do tamanho populacional. Alguns autores, as evidências, eles reforçam que a necessidade de integração entre a educação, o planejamento e as políticas de gestão promovem aí estratégias de educação financeira adaptadas a vulnerabilidades locais. Então, depende muito de planejamento. Por fim, esse estudo ele revelou que a efetividade da gestão pública dentro desses municípios não apenas influencia a saúde financeira das famílias, mas é um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Então, municípios que investem em planejamento adequado, educação de qualidade e gestão fiscal, eles são responsáveis e tendem a apresentar níveis significativamente mais baixos de inadimplência, resultando aí em maior inclusão social, bem-estar econômico e financeiro. Aqui eu coloco apenas a contribuição do trabalho e o impacto, um modelo multidimensional de governança financeira para os municípios, né? Então, a principal contribuição do estudo é propor um modelo de governança pública sensível ao comportamento humano. Então, ele une aí ciência comportamental, gestão fiscal e educação financeira, abrindo caminho aí para políticas públicas mais eficazes, humanizadas e mais sustentável, né? Para nós refletirmos, eu deixo essa frase aqui, que é: governar bem é cuidar das pessoas. E o bem-estar financeiro é uma forma de justiça social. Tá bom? Aqui estão nossas referências e agradeço pela atenção dos senhores. Grato pela atenção, acabei apresentando em 15 minutos e 32 segundos. Perdão pelos 32 segundos. Dúvidas, questions? Parabéns, Luiz, pela apresentação. Bacana. Parabéns, Luiz. Belo trabalho. Muito legal. Bacana. Muito Próximo. bacana. É bem interessante mesmo, ele trouxe um cenário bacana para reflexão, que já temos aí informações bem robustas que o governo faz, precisa a questão aí de um trabalho de formiguinha para você fazer com que isso aconteça em cada município, né? E você vê que uma gestão pública, ela impacta diretamente na saúde financeira da população. Se vocês observarem alguns dados estatísticos, nós temos aí que 80% da população ela está endividada. E muita parte, muitas dessas pessoas poderiam ter o apoio do município, da gestão mais bem planejada. Tanto é que nós tivemos aí municípios com IDH, como São Caetano, que é um dos municípios, um dos maiores e melhores municípios de São Paulo. Quer ser o próximo, Perfeito. Anderson? Eu posso apresentar logo o meu? Pode, Pode ser. pode, Tranquilo. sem problema. Vou compartilhar aqui, tá? Uhum. Deixa eu ver. Tá aparecendo aí, pessoal? Tem algum? Sim, Sim. Pronto. isso, isso. O nosso trabalho é a flexibilização do critério de miserabilidade na esfera judicial para a concessão do benefício de prestação continuada a pessoas do espectro autista. Eu sou Augusto, da Universidade Federal do Ceará, e na introdução a gente tem que o objetivo do trabalho é analisar como tem ocorrido a flexibilização
do critério de renda do BPC em decisões judiciais para pessoas com deficiência com transtorno do espectro autista. Aí vamos contextualizar. O BPC, ele é um benefício assistencial previsto pela Constituição, no rol dos Objetivos da Assistência Social, em 1988, e instituído em 1993 pela Lei Orgânica de Assistência Social. Ele garante a transferência de um salário mínimo mensal para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa que tem 65 anos ou mais, e que além disso, comprovem não possuir meios de prover a sua manutenção ou de ter essa manutenção provida pela sua família. A Lei Berenice Piana, de 2012, estabeleceu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né? E, dentre as diretrizes que ela traçou, ela esses indivíduos passaram a ser equiparados às pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Assim, eles passaram a ter direito a receber o BPC. Dentre as diretrizes, a gente destaca a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com TEA e a atenção integral às necessidades de saúde desses indivíduos. No entanto, apesar dessa proteção normativa, né, a literatura revela dificuldades enfrentadas por pessoas com transtorno do espectro autista, né, como dificuldades de inclusão social, barreiras de inserção laboral, dificuldades de comunicação e interação, restrições de acesso ao próprio BPC, né, falência de políticas públicas para essa população que é evidenciada no número de concessões do BPC. De 2022 a 2024, o número de beneficiários aumentou de 133 mil para 274 mil, e a esfera judiciária se torna o epicentro, né, de um embate que não é resolvido pelas políticas públicas que deveriam ser mais bem planejadas. Uma das discussões, que é o centro aqui desse nosso estudo, gira em torno da rigidez do critério de renda do BPC, que é adotado pelo artigo 20, parágrafo 3º da LOAS. Esse critério de renda limita o deferimento do BPC para as pessoas que possuem renda familiar mensal, per capita, igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. A gente vai falar melhor disso quando eu falar do referencial teórico. É, é, quando eu fiz uma consulta nas seguintes bases de dados, periódicos CAPES, Cielo e Scopus, eu não encontrei nenhuma pesquisa sobre a judicialização do BPC e o critério de renda para pessoas com transtorno do espectro autista, né? Apenas para pessoas com deficiência nos últimos 10 anos, foram esses dois. Então, uma das justificativas para esse estudo empírico, né, seria contribuir para reduzir essa lacuna. No referencial teórico, a gente começa falando sobre assistência social e o BPC. Eu vou tentar passar mais rápido aqui para não tomar os 15 minutos. Começa falando que a assistência é um direito do cidadão e dever do Estado, realizado através de um conjunto integrado de ações, né, conjunto de políticas públicas integradas, se organiza no Sistema Único de Assistência Social e ela é prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição. A LOAS define o critério de renda do BPC, como dito, né, como um quarto de salário mínimo por membro da família, e por conta da rigidez e desatualização desse critério de renda, a lei não atinge, na realidade fática, pessoas em situação de hipossuficiência econômica, mas sim de completa miserabilidade, porque o valor se mostra muito baixo para subsistência e para o melhor desenvolvimento da pessoa com deficiência. A jurisprudência também entende nesse sentido, né, e adota o entendimento de que é possível flexibilizar o requisito de renda. O STF, em 2013, reconheceu que o critério de renda é insuficiente para analisar a miserabilidade, e o STJ, em 2009, já havia argumentado que é possível demonstrar a condição de miserabilidade por outros meios de prova, mesmo quando a renda ultrapassa esse limite de um quarto do salário mínimo. E assim foi, e assim é, o Poder Judiciário foi adotando esse entendimento ao longo dos anos, né? Até que em 2021, a Lei 14.176 trouxe para a Lei de Assistência a possibilidade de estender o limite para até meio salário mínimo.
per capita, né? Observado o disposto no artigo 20b. O que é que esse artigo diz? Ele diz que na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, você tem que considerar o grau de deficiência, a dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento da família com gastos com produtos e serviços que não estão disponíveis no SUS ou no SUAS, né? E que são comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Aqui eu destaquei esses três porque como esse trabalho a metodologia dele adotou uma análise de conteúdo na etapa de elaboração das categorias. As categorias foram elaboradas previamente com base nesse referencial teórico, né? E aí, como são categorias que analisam a possibilidade de flexibilização do critério de renda, é, três categorias foram basicamente esses três incisos aqui do artigo 20b da LOAS, né? O referencial teórico também fala sobre a evolução normativa, né, das pessoas com deficiência e o transtorno do espectro autista no ordenamento jurídico. O que vale destacar aqui é que esse caminho foi pavimentado no Brasil pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificado pelo Estado brasileiro. Essa convenção, assim como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, adotou o conceito de deficiência como um impedimento de longo prazo que resulta da interação com barreiras devidas às atitudes e a um ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. É um modelo biopsicossocial, né? Um outro subtópico do referencial teórico mesmo é falando mais sobre a judicialização do BPC. A judicialização seria o deslocamento das decisões para o Poder Judiciário, ao invés das instâncias tradicionais que deveriam tratar sobre políticas públicas, né, o Legislativo e o Executivo. E as pessoas com deficiência buscam a via judicial para tentar efetivar os seus direitos, inclusive o direito à assistência. Ao mesmo tempo, a judicialização é um fenômeno que evidencia lacunas no sistema de atendimento às famílias de pessoas com transtorno do espectro autista. A verificação das condições para a concessão do BPC é feita pelo INSS administrativamente e ela se vale de critérios estritamente objetivos e isso representa uma barreira à concretização dos direitos assistenciais, porque essa verificação objetiva é, ela não considera outros elementos probatórios, né, que somente a verificação judicial faz. E assim, a atuação judicial tende a reforçar a necessidade de flexibilização dos parâmetros de hipossuficiência, como já disse, alegando a inconstitucionalidade, o critério de renda, princípios como a dignidade humana e a igualdade, e defendendo principalmente a necessidade de análise, no caso concreto, da condição dos postulantes, né, os requerentes, por outros meios de prova que não sejam só o critério objetivo de renda. A metodologia do trabalho. Um trabalho qualitativo, né, descritivo e documental. A fonte primária foi a jurisprudência, né? Nós analisamos decisões judiciais que trataram do BPC para pessoas com deficiência, particularmente pessoas com transtorno do espectro autista. Escolhemos decisões das turmas recursais da Justiça Federal da Quinta Região, por serem instâncias colegiadas. Essa escolha se deu pelo fato de que as instâncias colegiadas possuem entendimentos mais consolidados do que juízes singulares, ao nosso ver. Também porque o conteúdo das decisões é público, né? Tá disponível mais fácil para a gente do que as decisões de juízo singular. As turmas julgam ações que são originárias dos juizados especiais, que os juizados especiais são aqueles que apreciam causas de menor valor, ou seja, eles concentram a maior parte das demandas sobre o BPC. A coleta foi feita no portal de pesquisa de jurisprudência do TRF5. Essa foi a nossa string de busca, né? A delimitação temporal foi de 2022 até o final de 2024. Essa escolha da data foi porque foi a data em que entrou em vigor a última alteração sofrida pela lei de assistência, na parte que permitiu a ampliação do critério de renda, considerando outros elementos verificados no processo. E a gente repetiu esses mesmos critérios em todas as sessões judiciárias que tinham lá disponível nesse portal de jurisprudência.
Ah, foi um trabalho guiado pela análise de conteúdo de Bardan. Na fase de pré-análise, a gente atou ali 18 decisões inicialmente, leu todas elas e selecionou as que eram adequadas, selecionando por esses critérios de inclusão, que seriam decisões que tratam sobre o BPC, identificam o requerente como pessoa com TEA e que mencionam a possibilidade de flexibilizar o critério de renda. No final, ficaram 15 decisões. Depois a gente codificou trechos, né, frases dos documentos que tinham relação com a flexibilização do critério de renda. Cada uma das 15 decisões foram as unidades de análise. No trabalho, dois codificadores executaram essa tarefa, eu e meu colega. Esse trabalho de codificação foi feito às cegas e depois a gente comparou os resultados. As etapas de codificação e categorização, interpretação dos achados também, tudo isso foi realizado com o apoio do software Atlas TI e com triangulação entre os pesquisadores, como eu disse. É, as unidades de registro foram reunidas em categorias pelo critério semântico e foram formadas a priori, como eu havia dito, com base no referencial teórico. Das decisões, a gente analisou somente a análise do caso concreto que tem lá nos votos. A gente não analisou o relatório, a ementa e nem a síntese normativa, porque nesses trechos não tem é, análise de flexibilização do critério de renda. No dispositivo do voto vencedor, o dispositivo do voto vencedor, junto com o conjunto ou junto com o acordo de que ele faz parte, a gente considerou a unidade de contexto, né? As categorias de análise formadas foram essas quatro, formadas a priori, com base no referencial teórico. As três primeiras são basicamente os três incisos do artigo 20b da LOAS, e, e o 4 é baseado no artigo 20, parágrafo 11 da LOAS, né, que seriam outros elementos probatórios das condições socioeconômicas, né, que dão esses três primeiros. Nos resultados e discussões, antes de começar a análise interpretativa, a gente faz um breve panorama, né? Primeiro a gente descreve quais foram os processos, quem é que está recorrendo, porque são decisões que analisam recursos, né? As decisões das turmas. Diz se quem está recorrendo é a pessoa que está pedindo o VPC ou se é o INSS. Depois a gente diz se o recurso foi provido ou se ele foi desprovido e se a renda foi flexibilizada ou não foi flexibilizada. Em seguida, uma análise de frequência das categorias bem breve, né? Só para dizer onde se concentra a atenção, né, dos magistrados das decisões. Quase a metade aqui está nessa categoria 4, que seria outros elementos probatórios das condições socioeconômicas. E para a gente isso pode sugerir que eles ainda estão se valendo de outros elementos que não esses três que foram introduzidos em 2020, 2021. E em seguida a gente começa a análise interpretativa mesmo, né? Primeiro falando sobre o grau de deficiência, as decisões justificam a flexibilização com base na gravidade do quadro e no prejuízo ao desenvolvimento mental, social, educacional e intelectual, que é acarretado pela condição. Os impedimentos a longo prazo, eles são abordados em conexão direta com o diagnóstico de TEA, mesmo que eles não estejam relacionados à verificação do requisito de renda, eles são relacionados à verificação do outro requisito, que é o requisito da deficiência. Os laudos periciais e os votos, eles adotam a concepção de deficiência estabelecida pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o modelo biopsicossocial, como a gente falou. Todas as unidades de registro aqui, nessa categoria, se manifestam favoráveis à flexibilização do critério de renda, com fundamento no grau de deficiência. No entanto, nem sempre o desfecho é positivo a requerente, apenas 9 processos dos 15 nos quais elas aparecem, né? A segunda categoria é a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas. Aqui, as decisões falam da necessidade de acompanhamento constante por adulto, falam que o indivíduo com TEA possui um nível de dependência maior do que o de outros da sua idade, e que isso, geralmente falam também que isso impossibilita os pais de se inserir ou de permanecer no mercado de trabalho. As unidades de registro aqui
se mostram alinhadas com a diretriz de atenção integral às necessidades de saúde das pessoas com TEA, que está lá na Lei Berenice Viana. Essa é a categoria menos frequente, no entanto, 8 das 9 decisões nas quais ela aparece tiveram um resultado favorável ao requerente, o que sugere que a dependência de terceiros tende a implicar a flexibilização do critério da renda familiar, né? Se você conseguir provar demonstrar que, que o requerente é dependente de terceiro, né, para os cuidados, para realizar atividades básicas, provavelmente você vai ter a renda flexibilizada, né? Mesmo que ela ultrapasse um quarto. Então, em seguida, a categoria é gastos excessivos com produtos ou serviços essenciais ausentes no SUS ou no Sistema Único de Assistência Social. Aqui falam-se da necessidade de suporte com especialistas e da comprovação de gastos extraordinários, mas também fala de casos em que esses gastos não são extraordinários, né? Não foi demonstrado esse caráter excepcional ou não existe gasto extraordinário, né? O que seria essa necessidade de suporte com especialista, né? As decisões falam de cuidados multidisciplinares e suporte educacional especializado, né? Para pessoas com transtorno do espectro autista. Os gastos extraordinários seriam, exemplos são que tem lá nas decisões, são cuidados e alimentação especiais, fraldas, medicamentos, e as decisões falam também de uma presunção de gastos decorrente da condição do indivíduo com TEA. Nessas decisões aqui, a gente percebe um olhar ampliado sobre o requisito de miserabilidade. Essa interpretação segue a jurisprudência, que a gente fala no referencial teórico, que aponta a insuficiência do critério estritamente econômico, né? Já na argumentação contrária à flexibilização, né? Um exemplo aqui, eles falam que o autor não demonstrou a existência de gastos que indicam o comprometimento da situação financeira do núcleo familiar. Por último, a última categoria seria outros elementos probatórios das condições socioeconômicas, né? Isso é como se fosse uma categoria residual, né? Que não seria nenhuma das três. Seria um conjunto diverso de elementos probatórios, além dos parâmetros dos incisos, né? Do artigo 20. Aqui a gente faz uma observação que a renda familiar per capita, em nenhum dos casos analisados, ultrapassou o meio salário mínimo. A gente está analisando processos, todos eles ultrapassaram um quarto do salário mínimo, mas nenhum deles ultrapassou um meio. Então, fica a dúvida, né? Existe um fenômeno de enrijecimento da atuação judicial por conta da incorporação de um entendimento jurisprudencial para a lei. Fica como sugestão de estudo, né? Nos casos que são a favor da flexibilização, menciona-se a ausência de apoio familiar, menciona-se a insuficiência de renda da família, menciona-se também a simplicidade ou, por vezes, a precariedade na moradia, né? Eles falam isso com base nos bens, na mobília, nas condições estruturais e na ausência de indícios de ocultação de renda. Tudo isso eles dizem que é compatível com o estado de vulnerabilidade alegado, né? E as argumentações contrárias à flexibilização, né, dos juízes. Eles falam que não foi demonstrada a condição de pobreza extrema que é exigida para a obtenção do PPC, né? Eles falam que a pobreza não se confunde com excepcional miserabilidade. Essa sim seria necessária, né, para você fazer jus, né, ao recebimento do benefício. E aí a gente conclui que a interpretação de miserabilidade como condição de extrema privação e de dignidade como garantia do básico da sobrevivência reflete o contexto atual da Seguridade Social, marcado pelo foco em racionalização fiscal em detrimento do atendimento às necessidades do público-alvo, né, do BPC e da assistência. Isso evidencia a institucionalização das políticas sociais centrada na pobreza em prejuízo da universalização, que é um objetivo da assistência. Nas considerações finais, a sugestão de pesquisa futura, como eu já falei, seria investigar o efeito da incorporação de entendimentos do campo jurisprudencial para o campo legislativo, né, sobre a margem de liberdade de atuação judicial. Uma limitação do estudo foi porque eu e meu colega trabalhamos como codificadores na parte de análise de conteúdo, mas a gente não teve um treinamento formal prévio, né, para fazer isso. A judicialização permanece como um mecanismo de garantia, né, de direitos, uma alternativa para superar as barreiras impostas às pessoas com transtorno do espectro autista em condição de vulnerabilidade,
E a relativização do critério de renda permite o acesso aos direitos de assistência social, uma vez que adota interpretações ampliadas, né? Isso na esfera judicial. No entanto, nas negativas de flexibilização, a miserabilidade é compreendido como uma extrema privação, e isso se afasta do modelo proposto da Constituição de universalização da assistência. Isso. Ok, Augusto, muito bom. É um trabalho até bem complexo, né? Um trabalho bem. Pessoal, escuta? Alô? Tá ouvindo, Augusto? Eu tô. Eu acho que ele travou. Foi, né? Você escuta, É, né, acho que ele Leila? caiu, sim. Eu tô ouvindo, mas o Luiz Dantas, eu acho que caiu mesmo. Foi, eu É, acho que ele Travou travou. alguma coisa. É, ó. Parabéns, Augusto, pela apresentação, né? O material bem complexo, né? Daria para 2 apresentações aí. Acho que ele está voltando. Muito bom. Luiz. Estão querendo me sabotar, né? Alguém está querendo sabotar nós aqui, está derrubando todo mundo. Tá? Então, assim, só para concluir aqui o que eu estava colocando, para enriquecer o seu trabalho, seria trazer um caso concreto no estudo, ou um exemplo de decisão judicial já analisada, um trânsito transitado em julgado, né? Daí isso tornaria o conteúdo assim mais didático, né? Clareando aí como ocorre na prática e também a flexibilização uma flexibilização do critério de renda, né? Especialmente porque o tema ele envolve uma nuance mais interpretativa do judiciário, né? Então, esse acréscimo aí contribuiria para conectar a análise teórica e a realidade vivida pelas famílias que buscam aí o BPC, né? E isso reforçaria um pouco mais o impacto social da pesquisa. Então, essa seria uma sugestão para o seu trabalho. Caso você siga em frente aí para uma publicação, ficaria mais interessante para um leitor que não seja da área do judiciário. Perfeito. Eu até fiz na parte, no artigo mesmo, na parte de análise de resultados, né? Eu coloquei muitas citações de trechos das decisões, né? Para ilustrar. Mas Hum. aqui na apresentação de slides eu não coloquei, porque senão ia ficar muito grande, né? Não, A mas assim, não apresentação é. entendi. Aí você fez citação, né? Para o leitor, ele vai ter que buscar a citação para ir lá analisar. Aí já fica mais. Mas tudo bem, fica só uma sugestão para caso você siga para uma publicação, ficaria mais interessante para o leitor que não seja do judiciário. Tá bom? Certo. Parabéns pelo trabalho, achei interessante o seu trabalho também. Ah, obrigado. Próximo colega, Anderson, o Félix. Posso fazer. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, Perfeito. Maravilha, vou começar a compartilhar aqui então. Maravilha, já estão vendo, né? Maravilha. Então vamos lá. Olha, boa tarde a todos novamente. O meu tema é determinantes econômicos e desempenho da indústria de alimentos ultraprocessados no Brasil, né? Uma análise baseada na receita líquida de vendas dessa indústria de 2016 a 2022. Esse trabalho ele é uma atualização de parte da minha tese de doutoramento. Eu sou Anderson Pellegrino, e o doutoramento foi defendido no Instituto de Economia da Unicamp, na área de desenvolvimento econômico. Eu fiz uma atualização, algumas adaptações do material e contei com o apoio, participação direta da professora Leila Rocha Pellegrino, que está aqui na sala também, que é doutora em administração e é ligada à Universidade Mackenzie. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia do trabalho, tá? Eu parti do seguinte pressuposto, né?
Nós temos observado já nas últimas décadas uma mudança muito grande nos padrões alimentares da população mundial. Esse não é um fenômeno Brasil, é um fenômeno em escala global, e a gente observa através dele a crescente substituição da presença dos alimentos in natura no cotidiano das famílias, na alimentação do dia a dia, por alimentos industrializados e particularmente aqueles chamados de ultraprocessados, né. Então, são cada vez mais presentes nas refeições, nos supermercados, nos lanches, no dia a dia de crianças, famílias, trabalhadores, enfim, todo o perfil de população possível, tá. A classificação alimento ultraprocessado, ela nos remete a um estudo que já tem 15 anos aproximadamente, que foi feito pelo NUPENS da USP, que é o Núcleo de Saúde Pública ligado à nutrição. Esse grupo ele criou uma classificação que hoje é respeitada e adotada internacionalmente, chamada classificação nova. O autor, o mentor, né, desse estudo é o professor Carlos Monteiro, que hoje né, reside entre os pesquisadores e cientistas mais respeitados e renomados do planeta, né? O trabalho dele reverbera pelo mundo inteiro. E essa classificação ela cria esta categoria dentro das estruturas possíveis de alimentos, a figura do alimento ultraprocessado, né? Que normalmente é um alimento com alto teor de processamento industrial. Ele é dotado de aditivos cosméticos, né, que buscam, sabor, sensação, aroma, textura, odor, simulando um alimento convencional, e eles são também dotados de muitos, ingredientes, críticos, né, então uma estrutura, nutricional crítica. Eles alimentam pouco, ainda que simulem o alimento real. Desde essa da criação dessa estrutura, né, de, categorias de alimentos que chega até o ultraprocessado, muitos estudos surgiram e no campo médico, na saúde pública, dentro e fora do Brasil, publicações né, de muita credibilidade, The Lancet, né, o European, Journal of Public Health, e todos eles têm mostrado como, o estímulo cada vez maior ao consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados, tem se tornado um importante vetor da disseminação das chamadas doenças crônicas não transmissíveis. E aí você tem uma série delas, né? Obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. Hoje já tem estudos comprovando o consumo excessivo desses alimentos a problemas de saúde mental, depressão, ansiedade. Então, há uma gama de publicações de muita credibilidade fazendo essa relação. Nesse campo, começaram a surgir nos últimos anos, estudos focados nos determinantes comerciais da saúde. Então, a ideia é como é que o estímulo comercial e econômico acaba conduzindo decisões da indústria e, muitas vezes, na busca do melhor resultado econômico, gerando, ao mesmo tempo, externalidades negativas, né? Quer dizer, melhor para a indústria, mas não necessariamente bom para quem consome. Um estudo bastante respeitado nessa área é da Anne Gilmore, que em 2023, com vários autores, publicou uma série de estudos na revista The Lancet, né, que é referência global na área de saúde, em torno dos determinantes comerciais da saúde. E lá ela pontuou claramente: olha, não adianta só fazer campanha para inibir, o consumo desses alimentos, não adianta só ter uma orientação nutricional, nós temos que entender também quais são os determinantes comerciais e econômicos que acabam induzindo indústria, comércio, a cada vez mais desejar a produção e a distribuição desse perfil de alimento, que claramente não interessante ou positivo à saúde pública. Nesse sentido, gente, eu fiz
grande parte desse trabalho na minha tese, e um dos aspectos que eu explorei e atualizei aqui para esse nosso artigo é quais são os incentivos econômicos e como é que isso é estudado no Brasil. No Brasil existem pouquíssimos estudos a respeito, alguns deles são feitos pela equipe do Nupens, com o qual eu mantive algum contato, né, para execução do trabalho, Nupens, né, e o ponto é, que são esses estímulos econômicos aos ultraprocessados, né? Dá para pontuá-los, dá para determiná-los? E aí eu pensei um aspecto econômico que obviamente pesa numa decisão de produção para qualquer empresa, que é a evolução da sua receita líquida de vendas, tá? Que nada mais é do que o faturamento, a receita bruta, já descontada ali dos impostos, descontos, devoluções, quer dizer, é aquilo que de fato entrou no caixa da empresa. Será que esse perfil de alimento vem trazendo uma receita líquida interessante, crescente ou não para essa indústria? Então, essa é a pergunta que deu o pontapé inicial para a pesquisa, tá? A questão de pesquisa, então, ficou: como a evolução da receita líquida de vendas revela a atratividade econômica da produção de alimentos ultraprocessados no Brasil entre 2016 e 2022. Eu já vou falar desse recorte temporal também, tá? Bom, o objetivo geral, portanto, né, derivado da questão é analisar a atratividade econômica da indústria de alimentos ultraprocessados no Brasil por meio da evolução da receita líquida de vendas de segmentos industriais selecionados. Então, quando a gente fala de determinantes econômicos da saúde, eu pensei um aspecto, que é receita líquida. Vamos olhar como é que ela se comporta. E aí, para isso, eu extraí dados da PIA, né, da PIA Empresa, IBGE, obviamente para a indústria de alimentos, e puxei de 2016, eu queria um período um pouco maior para fazer aquela comparação antes e depois, e fui até 2022, que naquele momento era a base de dados já disponível mais recente, né? Essa pesquisa são números puxados no final do ano passado. E a ideia é contribuir, colocar mais uma pecinha nesse grande estudo hoje em escala global sobre os determinantes comerciais da saúde, tá? Bom, justificativa para a pesquisa, né, a empreitada. Primeiro, eu parti de vários estudos de que afirmam de que não há dúvida acerca do papel da indústria de alimentos e bebidas ultraprocessados na epidemia mundial de obesidade e doenças crônicas associadas à má alimentação. Então, eu deixei um trecho aqui de um dos estudos, mas, na verdade, são duas professoras do Nupens, né? Mas, na verdade, você tem hoje estudos na Inglaterra, na França tem muitos, né? Professora Melissa Mialon, então já tem uma gama enorme de estudiosos fazendo essa relação. Uma outra justificativa é a própria documentação emitida pelo Ministério da Saúde no Brasil. Então, existe um documento oficial no Ministério da Saúde no Brasil chamado Guia Alimentar para a População Brasileira de Acesso Público, e lá claramente a análise aponta para o seguinte aspecto: alimentos ultraprocessados devem ser evitados na dieta dos brasileiros. Não são saudáveis, não devem fazer parte de uma alimentação comum de dia a dia, né? Eles deveriam ser a exceção e não a regra. Finalmente, eu ainda puxei uma outra pesquisa também do Nupens, da professora Lousada, que diz o seguinte: os alimentos ultraprocessados eles representaram 19,7% das calorias ingeridas pela população brasileira no biênio 2017-2018. Já 10 anos antes, 2008, 2009, eles representavam 18,7%. Então, em 10 anos, está gradualmente aumentando o percentual de calorias ingeridas via ultraprocessados no conjunto da população brasileira. Então, essas observações mais que justificam a importância do tema do ponto de vista da saúde pública, e como economista que sou, quer dizer, a ideia é como é que a gente pode entender quais são os determinantes econômicos que estimulam a indústria a caminhar nessa direção problemática, né? Olhando a saúde pública, tá? Pessoal, a fundamentação teórica
eu parti do modelo de estrutura, conduta, desempenho, que é um modelo clássico no campo da economia industrial, é um daqueles modelos que basilares, né, para o estudo da economia industrial, e ele diz o seguinte: o desempenho de uma empresa é o principal ou um dos principais determinantes da sua conduta e até do modo como ela se estrutura, né? É um modelo dinâmico. Quanto melhor o desempenho num segmento de produtos, mais provável que isso acabe gerenciando ou modelando a conduta da empresa e até determinando o modo como ela se estrutura. Tá? E quando eu olho hoje aí para o modelo que está aqui do lado, né, é do UD, eu adaptei aqui para a realidade brasileira. A indústria de alimentos ultraprocessados hoje, que está aqui nesse grupo 4, né, na classificação nova, ela se relaciona com toda a cadeia da indústria de alimentos, inclusive o agronegócio. Então, ela dialoga com produtores de alimentos, né, como agricultores, trabalhadores agrícolas, fabricantes de alimentos e ingredientes sintéticos, né, os processadores primários de alimentos. Todos eles alimentam o conjunto e chegam ou no alimento processado, a indústria tradicional de alimentos, ou lá na ponta, que é a indústria de ultraprocessados. Então, ela vem ocupando um espaço na cadeia, o que nos faz crer que ela acaba servindo de determinante da conduta e até da estrutura desse conjunto, dessa cadeia, uma vez que ela apresenta bom desempenho. E aí reforça a nossa argumentação. É bom dar uma olhada na evolução da receita líquida de vendas, porque se estiver indo bem, esse grupo 4 cada vez mais vai moldar o conjunto de conduta e estrutura da cadeia inteira, tá? Bom, nesse sentido, gente, qual foi o método de pesquisa? Basicamente exploratório e quantitativo. Eu puxei dados da PIA empresa, do IBGE, são dados públicos, e peguei o intervalo de 2016 até 2022, que era o último dado disponível, tá? Então, não chega a ser uma década, mas deu um intervalo aí bem característico para observação de mudanças de padrão, de conduta. Bom, a pergunta que fica, e essa talvez seja um ponto aqui interessante reforçar, como é que eu consegui extrair dados da indústria de ultraprocessados da PIA? A PIA empresa não trabalha com essa categoria. Ela trabalha com a indústria de alimentos e N sub-áreas na indústria de alimentos, mas a nomenclatura ultraprocessado não está presente ali. Eu usei para adaptar, né, um trabalho feito pela Canela, também publicado em journals internacionais, são vários autores, alguns do Nupens, inclusive, e eles criaram uma taxonomia que permite identificar a prevalência de alguns itens que caracterizam ultraprocessamento. E aí, nessas categorias que eles criaram, que são aditivos cosméticos, nutrientes críticos, conservantes, tem uma série de elementos que eles modularam. E nessa classificação criada por eles, claramente chocolates e confeitos, que é uma categoria da PIA, biscoitos, que é outra categoria, e refeições prontas, em 99,9%, isso segundo o estudo da Canela. O enquadramento é pleno, ou seja, absoluto, na categoria ultraprocessado. Então, eu, tomado dessa informação, eu fui na PIA e falei, bom, eu só vou olhar para chocolate, confeito, biscoito e refeição pronta, porque são categorias que estão devidamente né, presentes na PIA. Além disso, né, gente, eu olhei a evolução da receita líquida dessas categorias para o conjunto da indústria, sempre considerando empresas com 30 funcionários ou mais empregados em linha de produção. Ou seja, ela tem um mínimo de escala industrial de produção, não é artesanal, tá? Por fim, né, a gente vale lembrar que eu usei o IPP do IBGE para deflacionar os dados, já que é uma série histórica e o IPP é o mais perto que eu tenho
como inflação apenas para a indústria de alimento, né, que é o índice de preço do produtor, focado no caso, indústria de alimentos, tá? A gente fez o deflacionamento e aí, pessoal, já análise e resultado, tá? Hã, a pesquisa ela revelou um desempenho heterogêneo, tá? Entre os segmentos de alimentos ultraprocessados, a UP, né? Entre 2016 e 22, a receita líquida real cresceu 8,23% para refeições prontas. Acho que o impacto da pandemia aí pesa. 2,29% para produtos à base de cacau, chocolate confeito. E, finalmente, biscoito e bolachas, uma queda de 8,85% na receita líquida de vendas, tá? Em comparação com alimentos em geral, o aumento real foi de 7,96%. Então, um dos itens, a receita líquida, cresceu mais do que em alimentos em geral, que é a parte de. Espera aí, só um pouquinho. Refeições prontas. É bem impressionante, porque é o mais impactante, é comida do dia a dia, né? A base de cacau cresceu menos, mas cresceu, e bolacha e biscoito encolheu. Pessoal, economicamente parece atrativo, principalmente quando eu digo em refeição pronta, tá? Porque é presente no dia a dia e a receita líquida dela evolui mais rapidamente do que para alimentos em geral, tá? Impressiona bastante. Pessoal, já indo para as contribuições, né? Olha, esse estudo ele tentou evidenciar que sim há atratividade econômica para a produção de alimentos ultraprocessados no Brasil, mesmo diante de campanhas públicas restritivas. Então, olha, tem o Guia Alimentar, que vai contra. Hoje tem programas de TV, tem digital influencers, tem campanha. Nós estamos na reforma tributária. Um dos temas em discussão é o chamado imposto do pecado, né, que é o imposto seletivo, e há discussão para que ultraprocessados sejam tarifados com esse imposto, que é para tabaco, álcool, né, quer dizer, para produtos causadores de externalidades negativas. Então, quer dizer, é impressionante que mesmo com toda a campanha contrária, a receita líquida continua evoluindo bem. Ou seja, vende e vende muito bem, tá? A ideia desse estudo é permitir um pouquinho mais de aprofundamento também nas práticas empresariais, né? E em como elas acabam gerando externalidades negativas, tá? Em última instância, ajuda a dar um certo suporte para a elaboração de políticas públicas. Traduzindo, não adianta só a campanha "não coma ultraprocessado". Eu tenho que entender qual é o estímulo econômico para que a indústria queira avançar cada vez mais nesse sentido. E ela tem poder, ela tem comunicação, ela molda hábitos de consumo. Eu tenho que estar, portanto, também atuando nessa frente enquanto poder público, tá? E por fim, né, gente, isso também acaba dando encorpadura às ações de advocacy, né? As organizações da sociedade civil que há muito tempo vêm numa cruzada a favor da alimentação saudável, né? Particularmente a ACT, Promoção de Saúde, o IDEC, eles têm profissionais que atuam o tempo inteiro né, inibindo o consumo mais amplo dos alimentos ultraprocessados, tá? Então, a contribuição, ela tenta ser nesse sentido, tá? Por fim, né, gente, como limitações, lógico, a coleta de informações se baseia apenas em dados públicos, confiáveis, mas disponíveis no meio digital. É um curso justificável pelo perfil mais crítico, né, da abordagem metodológica. Seria difícil obter dados dentro das próprias empresas, não é do interesse delas, por óbvio, né? Ou de muitas delas, a minha fala é genérica, claro, né? E lógico, essa pesquisa, né, gente, ela permite aprofundamentos e reflexões sobre a temática, mas ela não deve nutrir anseios de generalização, né? Uma vez que eu estou me pautando na apreciação de um número limitado de segmentos de produtos alimentícios. Então, também não dá para generalizar isso para toda a cadeia de consumo de ultraprocessados. Teríamos que olhar uma a uma e comparar, tá?
como sugestão, eu acho que mais estudos quantitativos na temática seriam muito bem-vindos, né? Por exemplo, mensurando e comparando diferentes segmentos de alimentos ultraprocessados presentes nessa indústria, volumes de produção e receita líquida de vendas, né? Quer dizer, são 3 vetores aí que dariam uma bela triangulação para análise, tá? Bom, aqui algumas referências, não todas, né, mas algumas que deram base aí para estruturar o artigo, a reflexão, e agradeço novamente aí a atenção. Acho que cumpri quase que em cima aí o tempo, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Muito bom, parabéns. Foi um pouquinho mais do que em cima, né? Mas tudo certo. 5 minutos a mais, mas faz parte do processo, né? Sem Eu me problema nenhum. descuidei aqui, Luiz, me descuidei. Confesso que eu comecei a falar e Eu fui. vi, eu vi, você fala muito bem, gostei muito do trabalho. E, assim, realmente é um tema que, olhando para o lado empresarial, as empresas sempre realmente elas vão querer maximizar o seu lucro aí e vão querer trazer maiores rendimentos. Um dos grandes problemas que eu vejo aí é que a cada ano que passa, as pessoas querem algo mais fácil, mais rápido, né? E mais barato. Que é o que acontece justamente com chocolate, com biscoito, né? O cara tá na rua, o cara vai pegar o quê? Vai pegar justamente o ultraprocessado, que é mais barato e mais rápido para poder enrolar aí e segue o baile. E com isso, as empresas vão na onda do que a população está querendo, né? Então, você nadou aí de braçada na onda do que está acontecendo e que acontece e que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos com relação a isso aí. Realmente são dados, informações, assim, para mim, no meu modo de ver, para a saúde da população, triste, né? Porque a indústria só quer saber, vem a nós, quanto mais receita líquida, maior e melhor ainda, né? Então, assim, uma sugestão para que o trabalho fique um pouquinho mais robusto, para que você possa aprofundar e a conexão entre os dados econômicos que você trouxe e as implicações sociais, né, inserir um bloco aí interpretativo mais explícito que traduza os resultados em efeitos concretos sobre a população. Embora o estudo já apresente aí uma tendência de receita e números de empresas, né? Seria assim enriquecedor incluir uma seção que discuta, por exemplo, como é que esse crescimento de determinados segmentos, no caso com refeições prontas, vai impactar hábitos de consumo cotidiano, né? Uhum, uhum. Especialmente em grupos de menor renda, né? Isso. Um outro caminho que você poderia trabalhar seria as políticas públicas. Quais políticas públicas poderiam ser ajustadas ou fortalecidas para mitigar aí os efeitos negativos da expansão desses ultraprocessados? Então, esse segundo tópico, no meu modo de ver, seria um ponto fantástico para você, talvez um novo material, não sei. Então, essa ampliação ajudaria a equilibrar o enfoque econômico com a dimensão social. Uhum, Eu gosto muito de uhum. trabalhar com o social, política pública, Perfeito. por isso que eu estou puxando um pouquinho para esse lado, tá? Então, isso daí reforçaria a relevância do estudo para um debate sobre saúde pública e políticas alimentares, que é justamente o que você está batendo com muita eficiência. Tá bom? Mas, né? Fora isso, tá show, parabéns a vocês, ao casal, né? Percebi o nome Legal. Pelegrino, então não tem como não ser um casal, a não ser que seja pai, filho, mãe, filho. Não. Casal, casal. Então tá bom, Perfeito. Obrigado aí parabéns. pelas observações, Luiz. São muito bem-vindas. Obrigado, professor. Até mais. Próximo colega, por gentileza. Minha tela tá cheia, gente? Sim. Deixa eu-
Só um minuto. Tá passando, não é? Porque eu estava com duas abertas. Gente, Sim, sim. parabéns aos colegas, né, que me antecederam. Vou colocar aqui para iniciar a gravação. Agradeço aos colegas que me antecederam, né, dando os parabéns. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, né, ele discute os nossos trabalhos, né, eles são bem diversos, né, bem diferentes, né, nessa sessão. Esse trabalho que eu trago, ele dialoga a mobilidade urbana com o comércio, né, aqui na cidade de Guarabira. Então, o seu título é Mobilidade Urbana no Centro Comercial da cidade de Guarabira, no estado da Paraíba, e faz uma análise a partir dos atores do comércio local. Esse trabalho é um trabalho de conclusão do aluno Pedro, que foi orientado por mim. Eu sou professor aqui no Instituto Federal da Paraíba e do mestrado em Gestão Pública da UFPB e contou com os colegas Wênica, Glaucibele e Elton, que participaram da banca, né, no processo de construção e de colaboração junto com o aluno. Quando a gente traz esses temas, né, nós tentamos juntar a temática do curso Gestão Comercial, que é um curso superior que nós temos no IFPB, com a temática da mobilidade, né? Então, vamos investigar a mobilidade urbana no centro comercial. Então, no início, o trabalho ele dialoga sobre a importância do comércio, né? E essa contribuição significativa que ele traz historicamente para as cidades, né? Então, as cidades elas têm essa centralidade junto, trazida pelo comércio, né? Historicamente, e é por meio do comércio que as cidades elas se estruturam, vêm se organizando, né? E traz essa dinâmica mais interna. E só que quando a gente discute a mobilidade, né, a gente não está discutindo só a questões dos veículos, né? A gente está trabalhando com a questão das pessoas, né? Da questão da inclusão, né, da acessibilidade. Então, reputada como capacidade de deslocamento das pessoas, a mobilidade urbana ela impacta diretamente no comércio, né? Então, a gente junta os dois temas ao facilitar os acessos aos mercados e também uma relação com as questões logísticas, né? Mas, para além dessa questão empresarial, a gente traz como objetivo do estudo entender uma percepção mais ampla das diversas pessoas que frequentam esse comércio. Então, a gente chama essas pessoas, né, esses grupos de atores do comércio local, e o objetivo do estudo é analisar a percepção dos empresários, comerciários, que seriam os funcionários do comércio, e os consumidores do município da cidade de Guarabira sobre a mobilidade urbana nesse centro comercial da cidade, né? Na fundamentação teórica, nós trabalhamos com dois tópicos, que foi a mobilidade urbana, trazendo um pouco mais de discussão do que seria, uma questão mais conceitual, e fechando com o diálogo entre quem seriam esses atores do comércio local, né? O trabalho, ele tem uma limitação de caracteres, então a gente deu uma reduzida na fundamentação teórica para trazer mais os dados eh, da análise dos dados, né? Em termos metodológicos, o estudo ele foi qualitativo, de caráter descritivo, e a gente trabalhou com a aplicação da pesquisa no Centro Comercial de Guarabira, né? Guarabira, ela fica no Brejo Paraibano e é a cidade, vamos dizer assim, polo e responsável pelo comércio da sua vizinhança, né? Então, aqui a cidade recebe diversas outras cidades e tem essa estratégia, né? Essa força no comércio, que é muito diversificado e amplo aqui, atende toda a região, inclusive regiões fronteiriças com o Rio Grande do Norte, né? A seleção dos participantes foi não probabilística e por conveniência, né? Essa conveniência está relacionada à localidade da instituição, que é o IFPB, e a moradia dos pesquisadores, que facilitaram aí o acesso a esses respondentes. A amostra do estudo foi composta pelos atores, né, como dito no início, do comércio local. Esses atores, a gente classificou ele como empresários que possuem estabelecimentos nesse centro comercial, os trabalhadores desses comércios e possíveis consumidores que frequentam essa área comercial. A gente aplicou um instrumento de coleta de dados com eles, que foi um questionário estruturado com questões abertas, e esse questionário ele foi baseado em Vasconcelos, Soares, Rodrigues e Chiconato, e foi dividido em categorias, né? Então, previamente, o instrumento foi dividido em quatro categorias, que foi deslocamento, acessibilidade, problemas de mobilidade urbana e o impacto na vida da população, e foram trazidas questões para esses três grupos que a gente intitulou de atores do comércio local. Ainda na metodologia, houve a validade do instrumento, né? A gente já fez uma validação do instrumento, tanto quanto a pertinência, quanto a clareza, e também havia um espaço qualitativo onde esses avaliadores do instrumento poderiam sugerir melhorias na sentença quanto fossem necessárias e possíveis de adaptar. Nós obtivemos 31 respondentes, né? Já que é uma questão de uma pesquisa com questões abertas, né?
e essa aplicação ocorreu de 6 a 16 de fevereiro, e nós codificamos esses respondentes entre respondente 1 ao respondente 31. As categorias que nós utilizamos para análise foram as que eu apresentei no slide anterior: deslocamento, acessibilidade, problemas de mobilidade, impacto na vida da população, e a gente também utilizou algumas nuvens de palavras com o Atlas TI, como o Augusto trabalhou também no seu material, para agrupar termos e ajudar na análise de conteúdo. A análise dos resultados, ela foi dividida em categorias, né? Essas 4 que eu mencionei. A primeira delas trabalhou o deslocamento, né? O deslocamento avaliou os meios e condições em que esses respondentes se encontravam a frequentar o centro comercial. Foi observado que a frequência de uso desse centro comercial é semanal ou diariamente. Isso está muito atrelado às feiras livres que acontecem na cidade e traz esses grupos, né, de outras cidades para o polo comercial de Guarabira. Os meus deslocamentos são carros e motos, né, próprias, o que aumenta os fluxos de vias e os de estacionamentos, que é uma questão muito discutida aqui no trabalho. E quando questionado sobre as condições de estacionar, foi observadas as ausências de vagas, veículos que utilizam as vagas por um longo período de tempo, né, que provavelmente são das pessoas que trabalham nesses espaços, e essas condições ficam acentuadas no período de feira, né, nos dias de feira, que não é um dia só aqui na cidade. Campos e Goldin, ele fala muito sobre essa questão das dificuldades dos centros comerciais se expandirem, né, o que correlaciona-se com essa questão das dificuldades dos espaços de estacionamento. Então, o centro ele é construído historicamente em espaços iniciais da cidade, né, então eles vão ficando presos ali naquela região, o que faz gerar dificuldade para aumentar as vias, criar ciclofaixas ou criar novos estacionamentos. E as dificuldades de se acionar e congestionamentos podem desencorajar, né, são resultantes aí, e podem desencorajar os consumidores a frequentar o centro comercial, afetando a capacidade desses empresários de vender os seus produtos, né? Foi destacado também que há cobranças informais de flanelinha e desigualdade nas vagas de estacionamento de tipos de transporte entre motocicletas, né, e veículos. Lembrando que isso são percepções de pessoas, não da instituição de trânsito. Como solução para essas dificuldades, alguns moradores recorrem a estacionamentos privados, né, e buscam chegar mais cedo aos espaços ou colocar esses veículos, né, esses transportes em lugares mais afastados ao centro comercial, o que, novamente, afasta o consumidor. Na categoria acessibilidade, foi observado a estrutura de acessibilidade que está disponível no centro comercial a partir da percepção desses frequentadores, né? Boa parte dos respondentes consideram que as calçadas que são utilizadas no comércio, elas são inadequadas por possuírem padrões de calçadas não possuírem padrões de calçadas planas, e em alguns casos, sem sinalização adequada para as pessoas com deficiência. Também há um relato de obstrução dessas calçadas por ambulantes, que é muito frequente no centro comercial, e eles sugerem a implantação de corrimões, melhoria na sinalização, mais disposição de rampas, né, porque eles relatam que há uns espaços nas vias públicas e privadas, principalmente nas vias públicas, né, muito espaçados, muito distantes, além da padronização de calçadas que sofrem com desníveis e também conserto de vias públicas danificadas, né? Também foi relatado, através desses respondentes, a preocupação com a pessoa idosa e a necessidade de uma política local com mais acessibilidade. Além, também foi relatado a questão da necessidade de uma comunicação melhor com a população, que é a pessoa que usa o comércio e necessita ser escutada e entendida para que as demandas sejam realmente atendidas, né? Então, a gente fala de um pouco da participação cidadã. A nuvem de palavras, elas dialogam sobre termos que foram discutidos nesses fatos, né, como calçadas, as rampas, acessibilidade, né, as sinalizações dos desníveis. Sobre acessibilidade, a gente traz aqui 2 relatos, né, em relação à acessibilidade e sua relação com o desenvolvimento da cidade, né. 2 empresários, né, na verdade, um empresário, que é o respondente 2, ele relata que é algo extremamente importante, né, a acessibilidade, uma vez que vai melhorar o acesso e o aumento do movimento das empresas, e sem acessibilidade, não só o idoso, né, como os cadeirantes têm dificuldade também, de acesso, né, a esses comércios, assim como mães, né? Eles relatam o fato de mães não conseguirem trafegar com os carros de bebês, por exemplo, que dificulta acesso aos comércios e aos espaços de alimentação que existem dentro da cidade, né? Então,
É destacado que a ausência de acessibilidade torna a experiência, né, de circular pela cidade, especificamente o centro comercial, frustrante e excludente, né? Para os empresários, melhorar a infraestrutura urbana no centro significa o aumento do fluxo de clientes e, consequentemente, o crescimento desses espaços comerciais. Em relação aos problemas de mobilidade urbana, né, que é uma outra categoria, foi avaliado a mobilidade na cidade de uma forma mais ampla, né? Então, observando a influência no trânsito, na sua locomoção, né, dessas pessoas, desses usuários, desses empresários, e o transporte público disponibilizado na região. Então, foi destacado, nesse ponto, a educação no trânsito, né? Os consumidores do comércio ressaltam que há uma relativa organização e sinalização, então há características positivas aqui, mas que se torna difícil pela falta de educação de muitos condutores e pedestres. Também foi destacada a necessidade de mais campanha educativa, tanto para os motoristas como para os pedestres, né? Além da reorganização de algumas vias e semáforos que, segundo os entrevistados, são colocadas sem um posicionamento, sem um estudo prévio e sem uma consulta à população, né? Foi destacado também a evolução na cidade por trabalhadores do comércio, né? A evolução nesse aspecto do trânsito. Os respondentes 21 e 23, que são trabalhadores do comércio, relatam que, de forma geral, a mobilidade urbana no centro de Guarabira ela flui e é normal um trânsito mais agitado, porque Guarabira é um grande polo comercial da região e a cidade já avançou bastante, sobretudo com a implantação da CEMOB. Em relação ao transporte público, foi destacado que não há esse transporte público local, exceto para estudantes e para realização de exames, que são transportes disponibilizados pontualmente para levar as escolas e a esse local de exame que existe na cidade. A prefeitura disponibiliza esses ônibus especificamente para essas ações, e há também um transporte entre o centro comercial e o shopping da cidade, que fica um pouco mais afastado da cidade, né, na saída da cidade, mas é um transporte privado do shopping que traz os funcionários e os moradores entre esses dois pontos. Mas não é um transporte público gratuito. É um transporte privado que pode a qualquer momento ser retirado. Ainda relacionado aos problemas de mobilidade urbana, né, foi observado que nas nuvens de palavra, né, foram destacados que um dos principais problemas da mobilidade urbana, né, os principais empecilhos de locomoção desse fluxo de pessoas está relacionado aos horários de pico, que são as saídas e chegadas de alunos em escola, a falta de educação no trânsito e a colocação de semáforos em pontos a serem a colocação de semáforos, né, como já mencionado anteriormente, e esses são pontos de empecilhos que são passíveis de reflexão na gestão da cidade, né? Uma solução adotada por alguns respondentes para evitar esses empecilhos é a utilização de motos, que flui melhor na cidade, tem mais espaços de estacionamento, a busca de vias alternativas de acesso ao local desejado ou sair mais cedo, né? Principalmente para aqueles trabalhadores do comércio. Isso ficou mais evidente porque eles têm horário a cumprir. Em relação ao impacto na vida da população, que ele observa como essa mobilidade urbana interfere na vida daqueles que frequentam o centro comercial da cidade, né? Foi destacado que para ambos os atores do comércio local, o principal impacto está relacionado ao fator tempo, como mencionado na sessão anterior, sendo necessário sair mais cedo de casa para que seja evitado perder os compromissos e os horários de trabalho, né? E também foi destacado sobre a questão da qualidade de vida, né, que afeta a qualidade de vida das pessoas devido ao estresse que é gerado pelos riscos de acidente devido ao alto fluxo na cidade, né? Também foi destacado que a rotina do respondente, né, ela é influenciada, principalmente quando o deslocamento rotineiro dessas pessoas ocorre obrigatoriamente pelo centro. Então, de um modo geral, as pessoas têm um fluxo na cidade e elas precisam ir para os seus ambientes de trabalho, para os seus locais, ou até mesmo frequentar o centro, mas quando esse deslocamento é necessariamente, você tem que passar pelo centro comercial, houve um maior indicativo assim, de empecilhos, né? E nesses deslocamentos, porque você precisa passar por esse espaço que, segundo os moradores, não é tão adequado para o fluxo, né? Então, sugeriu-se a implementação, por parte dos respondentes, a implementação de ônibus ou vans que interligasse os bairros ao centro da cidade, né, para diminuir o tráfego e facilitar o deslocamento dos cidadãos, né? E um destaque para isso são alguns bairros aqui da cidade, eles acabam economicamente tentando se desenvolver, né? Conseguem se desenvolver um pouco mais também
porque alguns moradores ficam acabando ficando presos aos seus bairros, evitando o centro comercial por esses problemas, né, da gestão do fluxo de transporte e gente, né? Há necessidade de melhorias nas faixas de pedestre, nas calçadas, reforçando a importância de uma abordagem mais humanizada no planejamento urbano, que casa com a escuta que foi falado anteriormente, que é necessário. Chegando às conclusões, né, os resultados eles indicam que a mobilidade urbana é um fator determinante para o desenvolvimento do comércio local, né, a gente constata isso através das percepções dos entrevistados, influenciando diretamente a experiência dos consumidores, a rotina dos trabalhadores e a competitividade dos empresários, envolvendo todos aí os atores do comércio local que a gente estudou. Conclui-se que o fortalecimento dessa mobilidade urbana, articulando políticas públicas que priorizem a inclusão social, podem ser relevantes para o desenvolvimento social e econômico das cidades e de seus respectivos centros comerciais urbanos, como demonstram os atores do comércio local da cidade de Guarabira, né? Sugere-se, né, que investigações explorem soluções inovadoras, seja voltadas para o transporte, seja voltadas para a acessibilidade no centro comercial de Guarabira, né, como incentivo ao uso de modais alternativos, né, como caminhar, as ciclofaixas, né, e o desenvolvimento de políticas públicas que sejam mais inclusivas, né, escutando a população como destacado por eles. E uma contribuição que o estudo pode deixar é que, para o debate, né, da mobilidade urbana em cidades de médio porte, que é a nossa característica aqui, ao evidenciar a necessidade de políticas públicas que sejam integradas e eficazes e que considerem de forma simultânea o fluxo de veículos, a qualidade de vida da população e o fortalecimento da economia local, que são pontos que ficaram evidentes nas falas dos entrevistados. Essas são algumas referências que nós utilizamos no estudo, né? Mas não todas. E eu agradeço a atenção de vocês com o nosso trabalho. Muito bom, Pedro Melo. É, Luiz, realmente, Pedro é o primeiro autor. como é? Pedro é o primeiro Ah, autor. Eu Pedro sou primeiro. Ah, tá, é Luiz. verdade. Você é o Félix, é verdade. Isso, isso. Bati o olho no primeiro autor lá, perdão. Pedro não conseguiu É, estar aqui, infelizmente. faz parte do processo. Esse é um problema que, seja qual cidade for, nós vamos enfrentar e encontrar isso aí em qualquer lugar que a gente for, né? Então, é algo bem rotineiro dentro de qualquer cidade, dentro de qualquer política pública, e que deveriam já estar muito mais avançadas na prática, né? E que não estão. Mas são questões aí pontuais que dependemos muito da boa vontade da gestão pública. Mas, assim, alguns pontos aqui, apesar de o trabalho traz um planejamento bacana, um planejamento urbano e demandas reais, né? Eu colocaria para que você aprofundasse a discussão da proposta de forma que ela fosse um pouquinho mais intervencionista, né? Indo além da apresentação de percepções dos autores, né? Eh, o trabalho já identifica problemas, claro, né? Falta de vagas, calçada irregular e outras coisas mais que você bem pontuou. Mas que tivesse algumas propostas mais práticas e viáveis para as políticas públicas, né? Que aí o seu trabalho poderia ter uma visibilidade maior, talvez chegasse a algo mais e um pouquinho mais além. No caso, essas práticas que seriam mais viáveis, eu sugeria que fosse, no caso, implantação de estacionamento rotativo, que nas grandes cidades já tem esse tipo de movimento, calçadas padronizadas, que nem você colocou, e estudos de linha de transporte coletivo interno, né? Algo mais barato e que conectasse aí os bairros e ao centro, né? E criação dos pontos que eu gosto sempre é criar campanhas educativas permanentes, né? Um dos grandes problemas que nós temos aí, essas campanhas, claro, para os pedestres e respeito às faixas, né? Mas um dos grandes problemas que nós temos, seja lá em qual área temática que foi falada aqui, nós falamos aqui de várias áreas temáticas totalmente diferentes uma da outra, é a falta de conhecimento, né? A população não tem conhecimento e às vezes nem busca. Às vezes falta de conhecimento de você consumir um biscoito ultraprocessado, a falta de conhecimento de você não ter uma educação financeira, a falta de conhecimento de você não ter é, é,
cobrar o seu direito de ter uma calçada bem pavimentada para uma pessoa que realmente precisa. Falta de conhecimento na área jurídica, que nem o nosso colega bem colocou. Então, para mim, eu acho que um dos pontos aí, ponto-chave é a falta de conhecimento, que eu acho que cabe a nós levar esse conhecimento de uma forma mais clara, mais robusta para a população, de uma forma mais, a população, claro, mais científica, né? Mas que pode chegar aí e deve chegar. Sugiro, né, que nossos colegas levem esses trabalhos para revistas, né? Seja nacionais, seja local, seja internacional, mas que levem para que possa ganhar campo aí no mercado, tá bom? Eu agradeço a todos vocês pela participação, foi muito bom toda essa troca de ideias com vocês. Não esqueçam de fazer a avaliação lá do nosso bate-papo aqui, que todos contribuíram, que todos participaram, para que possa validar lá a, a, a nossa participação nesse evento. Eu vou tirar mais uma vez o print aqui, né, que o Augusto Sobral apareceu ali. Vou tirar mais um print aqui e mando para vocês já aí a foto, vamos dizer assim, a foto oficial da sala. E aí fica para postagens, para divulgação, para o que vocês acharem bem interessante aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat para que vocês possam capturar. Vou processar aqui, tá indo. Vejam aí se vocês receberam. Todos ok? Certinho? Então, algum comentário que vocês queiram fazer de algum colega, dos outros aí, o Anderson, a Leila. A Leila fala demais, né? Rapaz, essa mulher enche o saco aí na sua casa, Pois né? é, tá vendo? Eu quero só cumprimentar a todos, desejar, dizer que são trabalhos em diferentes temáticas, mas que são muito enriquecedoras no âmbito de pensar, né, políticas públicas e questões que fazem mesmo essa interrelação, né, entre o universo, né, da gestão, né, as ferramentas de gestão direcionadas aí para essa dimensão pública, e cumprimentar a todos, né, pelo trabalho, que realmente são trabalhos importantes, são trabalhos que de fato contribuem de maneira significativa, não só para a ciência, mas no âmbito das políticas públicas. Parabéns a todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima Obrigado, oportunidade, se pessoal. assim Deus permitir. Até mais. Obrigado, Obrigado. parabéns a todos aí. Obrigado. Abraços. Parabéns, Abraço. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Parabéns a todos. Tchau.